Salmo 23. A palavra do Senhor diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez, e aqui neste lugar podemos ler a tua palavra, ouvir a tua voz, Senhor. Pai Santo, é a tua voz que nós queremos ouvir. Nós não estamos aqui para ouvir os homens com as doutrinas humanas, com as filosofias, com as criações do homem, Pai. O que queremos é a tua palavra, que traz direção, traz refrigério para a nossa alma. Ó Deus, traz consolo, conforto para cada um de nós, porque a tua voz é o que precisamos, é a direção para a nossa vida, Pai. Não sabemos como andar, não sabemos como nos portar, mas a tua palavra nos ensina tudo isso. Por isso eu te peço esta manhã, mais uma vez, fala com cada um que entrou neste lugar, Pai. Fala ao nosso coração pelo Espírito Santo. Unge-me, Senhor, também com teu Espírito, com a unção, com teu poder, para que eu seja um instrumento do Senhor e barreiras sejam quebradas esta manhã, para que o teu povo receba a tua palavra e ela possa transformar a nossa vida. Oro por isso com eles, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, queridos. Amados, quem não conhece o Salmo 23, é um salmo de Davi, que ficou eternizado, conhecido até por quem não é cristão, até por quem não tem nada com a Bíblia, mas muita gente conhece o Salmo 23. Na quarta-feira eu falei à igreja, se você não teve a oportunidade de ouvir, você ainda pode ouvir pela internet, a respeito de quem é Deus, de quem é o Senhor, de como nós o entendemos e o conhecemos. E o apóstolo Paulo nos falava na quarta-feira a respeito desse seu relacionamento com Deus, ao dizer: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Foi aquilo que ouvimos na quarta-feira. E é tão importante conhecer este meu Deus, ao qual o apóstolo Paulo se referia, porque, como eu disse, é o nosso Deus. O mesmo Deus de Paulo é o seu Deus. Amém, irmãos? E ele é o pastor, ele é aquele que supre as nossas necessidades. E um texto desse, como o que escreveu Davi, também nos mostra esta realidade. Porque Davi está mostrando, abrindo seu coração e trazendo para nós, de uma maneira poética, quem era o seu Senhor, quem era o seu Deus, qual a visão que ele tinha do seu Deus. Isso é tão importante, irmãos, porque, como eu também disse na quarta-feira, é possível que no meio de nós aqui, das igrejas, existam pessoas que creem em Deus, mas que talvez seja um Deus diferente do meu, seja um Deus diferente do seu, seja um Deus diferente do Deus do apóstolo Paulo. É importante crer em Deus, mas que Deus em que você crê? Quem é o teu Deus, não é? Então, quando Davi escreve o Salmo 23, ele está realmente descrevendo quem é o seu Deus e qual é a sua relação com esse Deus. É como Paulo, como eu disse a você na quarta-feira. E aqui Davi está descrevendo o Senhor como Deus zeloso, como aquele que cuida das suas ovelhas, que cuida daquilo que lhe pertence. Essa relação de pertencimento, nós temos que entender. Nós não somos de nós mesmos, nós somos de Deus. Nós pertencemos a Deus e Deus cuida daquilo que lhe pertence. Nós nem sempre cuidamos bem daquilo que nos pertence, não é verdade? Quantas coisas você já perdeu por falta de cuidado? Quantas coisas, tanto materiais
até como pessoais, até no nível de relacionamento. De repente você perdeu relacionamentos porque não cuidou bem do seu relacionamento, e você perdeu. Você perdeu de coisas pelas quais você não zelou. Mas o nosso Deus, Ele cuida de tudo que lhe pertence. E tudo pertence ao Senhor, e Deus tem cuidado de todas as coisas, queridos. E o que Davi mostra nesse salmo é este Deus zeloso, cuidando de suas ovelhas. E Davi também se coloca como uma ovelha. A Deus ele dá o papel de pastor, e a ele, Davi, ele dá o papel de ovelha. É essa figura que ele faz para que nós entendamos como deve ser o nosso relacionamento com o Deus a quem dizemos que cremos, irmãos. Então, isso é muito importante para que a gente baseie a nossa relação com Deus. De todos os salmos, como eu disse aqui, talvez seja esse o mais conhecido. Ele deve competir com o Salmo 91, né? Que muita gente fala e invoca, mas talvez este seja ainda mais conhecido do que o Salmo 91. Pelo menos o seu primeiro versículo, a sua primeira frase: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O que Davi está aqui retratando é a experiência de um filho de Deus com o seu Deus. Davi, filho de Deus. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Alguém que teve tanta intimidade com Deus que escreveu salmos maravilhosos, que escreveu passagens tremendas, mostrando esse relacionamento. E aqui é o que ele está mostrando para nós, essa experiência de ser filho de Deus, essa experiência de ser cuidado por Deus. Olhando para o texto e trazendo para a nossa realidade, Davi, ele não conheceu Jesus Cristo. Concorda comigo? Não, Davi não conheceu Jesus Cristo. Jesus Cristo veio ao mundo muito tempo depois de Davi. Mas o que Davi está escrevendo é profético, amados, porque se aplica inteiramente a Jesus. Porque tudo que se aplica a Deus, se aplica a Jesus. Porque Jesus é Deus, Ele é o Verbo que se fez carne. Ele estava no princípio com Deus e Ele era Deus, como diz João, capítulo 1. Então, o que Davi estava escrevendo, mal sabia ele, já apontava para Jesus. Porque hoje, para nós que conhecemos Jesus, quem é o nosso pastor, irmãos? É Jesus. É a figura do verdadeiro pastor. É a imagem do Deus invisível. Quando Davi escreveu, embora ele conhecesse Deus, ele não conhecia a imagem de Deus. Inclusive, para o povo de Israel, Deus não podia ser representado por nenhuma imagem. Isso também vale para nós. Não é? A própria palavra de Deus trazia como mandamento não fazer imagem de escultura, porque não há nenhuma imagem que possa representar Deus. Mas no Novo Testamento, lá na carta de Paulo aos Colossenses, Paulo diz que Jesus é a imagem do Deus invisível. Então, quem viu Jesus, viu a Deus. É como o próprio Jesus disse a Filipe: Filipe, como você me diz, mostra-nos o Pai. Se você tem me visto, você não tem visto o Pai? Quem vê Jesus, vê o Pai. Então, amados, Jesus é o bom pastor. É o pastor que Davi não viu, mas que já cria nele. E nós hoje temos a oportunidade de ter uma figura visível, com toda a sua personalidade que a Bíblia declara, para entender quem é Deus. Então eu queria que você refletisse essa manhã quem é o teu Deus, que imagem de Deus você tem. Irmãos, tem pessoas que quando falam em Deus pensam no velhinho de barba branca sentado num trono, né, com uma toga branca comprida. Não é assim a imagem que alguns fazem de Deus? O velhinho da barba comprida que está lá de repente jogando raios aqui na terra, né? Acertando algumas pessoas, passando a perna em outras. Algumas pessoas têm essa imagem de Deus. Jesus é a imagem do Deus invisível. Deus não tem figura, não tem forma, não tem imagem. A imagem de Deus é Jesus, porque o Verbo se fez carne. E quando a Bíblia fala sobre Jesus, ela o identifica com este pastor a quem Davi escreveu este salmo. Leia comigo João capítulo 10. É tão claro o que diz o apóstolo João aqui. Em João capítulo 10, versículo 11 e versículo 14, diz assim: Jesus falando, olha, eu sou o
o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele mesmo dizendo dele próprio. Versículo 14, ele repete: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Você vê essa declaração de Jesus? Ele diz: eu conheço as minhas ovelhas. Que maravilha! Ah, mas há um problema. Ele diz: elas também conhecem a mim. Por isso eu disse aqui, quarto, e repeti hoje, irmãos, pode ser que hajam pessoas aqui dentro mesmo que creiam num Deus diferente do meu, porque tem uma imagem errada de Deus, porque tem uma imagem distorcida de Deus. Será que nós conhecemos Jesus, irmãos? Ele afirma categoricamente: eu conheço as minhas ovelhas. Eu não tenho a menor dúvida disso. Mas ele afirma: elas também me conhecem. Elas também têm um relacionamento de tal intimidade comigo que elas sabem quem eu sou. Elas sabem quando sou eu que estou falando e elas sabem quando não sou eu que estou falando. Elas me conhecem. Irmãos, tão importante quanto nós conhecermos a Deus é Deus nos conhecer. E tão importante quanto Deus nos conhecer, somos nós conhecermos a Deus. Essas duas coisas têm que caminhar juntas. Eu tenho que conhecer a Deus tanto quanto Ele me conhece. Eu tenho que ter este relacionamento. Jesus é o bom pastor, ele falou, mas ele disse: as minhas ovelhas me conhecem. Veja em João capítulo 1, versículo 12, nós somos identificados aqui como os verdadeiros filhos de Deus. Porque não são todos que são ovelhas de Jesus, não são todos que são seus filhos, embora hoje no mundo as pessoas digam: ah, todos são filhos de Deus. Não, não são. Veja o que diz João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Veja o que está escrito aqui: aqueles que creem no nome de Jesus, que o receberam como Senhor e Salvador, Deus lhes deu o poder de se tornarem, de serem feitos filhos de Deus. Ora, se a pessoa se tornou, foi feita, quer dizer que antes ela não era. Antes ela não era filha de Deus, mas ao receber Jesus, ao crer no seu nome, foi-lhe dado o poder da parte de Deus para se tornar, para ser feito filho de Deus. Então é exclusivo, esta relação é exclusiva para nós filhos, para nós ovelhas, com o nosso pastor. Uma pessoa ímpia, embora ela pegue esse Salmo 23, bote na sua mesa de centro na sala, embora ela recite todos os dias da sua vida: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Se ela não recebeu Jesus, nem crê no seu nome, esse versículo jamais se aplicará a ela. Jamais trará nenhum cuidado ou proteção sobre sua vida, pelo simples fato de estar aberto numa mesa de centro na sala. Pastor é Jesus, mas a ovelha somos nós, queridos, que o conhecemos. Ele nos conhece e nós o conhecemos. Nós temos este relacionamento com Ele. Nós somos os filhos. Por quê? Porque o recebemos e porque cremos no seu nome. Fomos transformados em filhos, porque antes éramos criaturas, mas agora nos transformamos em filhos, porque o recebemos e cremos no seu nome. Agora, o Salmo 23 é para mim, porque eu sou filho, sou ovelha, então essa palavra me pertence. Esta palavra, para quem não é de Deus, não é um mantra que dá sorte, que se for repetido, se for posto na geladeira, na carteira, no carro, vai transformar alguma coisa. A palavra de Deus se aplica a quem ela é dirigida. Davi dirigiu essa palavra a Deus e aos filhos de Deus, que como ele, se tornam ovelhas do Senhor, do rebanho do Senhor. E Jesus, que é o bom pastor, disse exclusivamente que as ovelhas o conhecem da mesma maneira que ele as conhece. Ou entendendo esse princípio, agora para você que crê em Jesus, para você que é filho dele, para você que é sua ovelha, eu quero compartilhar contigo o que o Salmo 23
tem a dizer para nós. Vamos lá no Salmo 23 e vamos ler os 2 primeiros versículos. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Primeira declaração de Davi aqui a respeito do Senhor Jesus, o nosso pastor, é que Ele é a nossa fonte de provisão, a nossa fonte de sustento. Como foi dito aqui na quarta-feira, o meu Deus, como disse Paulo, segundo sua riqueza em glória, supre, há de suprir em Cristo as vossas necessidades. Veja o que Davi está afirmando. Ele é o meu pastor. Por isso nada me faltará. Porque Ele está empenhado em prover a minha vida. Está empenhado em cuidar das minhas necessidades. Daquelas coisas que eu necessito. Ele é a provisão, como diz Davi. E por isso Ele me faz repousar em pastos verdes, em pastos verdejantes. Águas de descanso é o lugar para onde Ele me leva. Leva-me para junto das águas de descanso. Veja o que Jesus tem para nós. Pastos verdes, águas de descanso. Se sinta como uma ovelha agora. Como isso é importante para uma ovelha, amados? Pastos verdes e águas de refrigério, águas de descanso, aonde você pode repousar, sabendo que o seu suprimento será mantido. Interessante olhar o mundo animal, irmãos. No mundo animal, qual é a rotina de vida de um animal? Quem é animal aqui me responde. Qual a rotina de vida de um animal? O animal acorda de manhã pensando em quê? O que você acha que o animal acorda de manhã pensando? No que ele vai comer. Animal só pensa no que vai comer. O leão não acorda de manhã dizendo assim, hoje eu vou dar uma descansada aqui, hoje eu vou dar um passeio, vou apreciar a paisagem. Não, nenhum animal acorda pensando nisso. Qualquer animal, qualquer espécie, acorda de manhã pensando em prover o seu sustento. E o seu sustento é através da caça. Ele vai à caça e a cadeia alimentar mostra para nós, os maiores comendo os menores e assim por diante. É assim que se perpetuam as espécies no mundo animal. Um animal vive exclusivamente para se perpetuar, para arrumar o seu sustento naquele dia. Aí o homem começou a criar animais em cativeiro. E quando o homem cria animais, o homem interrompe este processo natural. Se você nunca tivesse cuidado de uma ovelha, se nunca existisse um pastor de ovelha, a ovelha, como qualquer outro animal, tinha que se virar. Tinha ou não tinha? Ela tem que se virar. Ela tem que sair à luta e arrumar o que comer, porque senão não existia mais ovelha no mundo. Não, ela precisa do homem. A gente acha que o cachorro precisa do homem, né? Porque a gente tem cachorro em casa. Não. O homem começou a criar cachorro, o cachorro foi domesticado. E cada vez que você domestica um animal, na verdade você está mutilando um pouco no animal, porque ele perde aquele dom natural de cuidar do seu próprio sustento. Então, um animal criado em cativeiro, se depois você o abandonar, ele morre. Porque ele não sabe caçar, ele não sabe se manter. Mas, na verdade, não precisaria, não é? Então, as ovelhas também, da mesma forma, se o homem nunca tivesse cuidado delas, de alguma forma elas teriam que se cuidar. Mas o fato delas serem cuidadas por um pastor, faz com que o pastor se torne o completo provedor dessa ovelha. E ela, quando cuidada pelo pastor, não sabe se cuidar sozinha, porque ela agora depende do pastor. Esse relacionamento é o relacionamento ilustrado aqui, dessa completa dependência. Nós não nos viramos mais sozinhos, nós somos alimentados, nós somos cuidados, nós somos até levados para repousar por um pastor que cuida de nós, que nos leva a pastos verdejantes, que nos leva a águas de descanso e que faz com que as nossas necessidades sejam supridas. Esse é o pastor a quem Davi estava dirigindo esta palavra.
E o que o mundo oferece para mim? Bom, no mundo é competição, no mundo é guerra, no mundo é cada um por si, é ou não é, irmãos? No mundo é a natureza cruel, e o mundo oferece para você capim seco. É isso que o mundo oferece para você. Dificuldade para ganhar o seu pão, falsa paz, falsa esperança, falsa alegria. É isso que o mundo nos dá. Mas nós temos um pastor, e o que ele nos dá? Pastos verdejantes, águas de descanso. Nada me faltará, porque há alguém que está cuidando da minha vida. No mundo tem água? Sim, no mundo tem água. Claro que tem. Se a ovelha não tivesse pastor, ela ia se virar. E ela vai tentar, de alguma forma, sobreviver. Mas nós não estamos aqui apenas sobrevivendo. O problema é que muitos de nós estão assim, apenas sobrevivendo. E aí anulamos a palavra de Deus quando Jesus diz também lá em João 10, aonde ele diz, eu sou o pastor, ele também diz, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Não é só sobreviver. Existem pessoas que estão apenas sobrevivendo. Estão como bichos soltos, sobrevivendo. Mas não, nós não estamos apenas sobrevivendo, há alguém cuidando de nós. Nós não estamos apenas bebendo água para viver, há alguém nos dando água. E uma água diferente, porque a água que o mundo dá, essa água não mata a sede, amados. Vamos ver o que diz a Bíblia também no Evangelho de João, capítulo 4. Você conhece, eu só vou citar para você lembrar. João 4, 13 e 14, diz assim, Jesus conversando com a mulher samaritana, quem beber desta água tornará a ter sede. Está diante do poço de Jacó, a mulher e Jesus, ele pede água à mulher, mas ele depois diz, esta água não resolve o problema. Quem beber dela vai tornar a ter sede. Aí no verso 14 o que ele fala? Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Você pode arrumar água para você. Você pode viver igual a ovelha desgarrada. Você pode viver aí lutando pela tua própria vida, arrumando teu próprio destino. Você pode. Você pode beber água, mas Jesus diz, esta água que você beber, você vai tornar a ter sede. Você vai tornar a ter sede. Você vai beber e vai tornar a ter sede. Mas a água que eu te der, a água de descanso, a água que sacia, a água que satisfaz plenamente, não é aquela que eu conquisto, mas é a que ele me dá. Veja, ele disse, a que eu te der, esta sim, ela vai se transformar até numa fonte. Esta que eu te der, ela vai jorrar e você vai beber e não terá mais sede. Ela será uma fonte a jorrar, vida e vida em abundância. A abundância dá a ideia de jorrar, de transbordar, porque recebe do Senhor e no Senhor transborda. É isto que Davi já estava enxergando, mesmo antes de conhecer Jesus. João capítulo 7, versículo 37 e 38. Jesus volta a falar sobre isto em João capítulo 7, 37 e 38. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, faz o quê? Venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Se alguém tem sede, ele diz, vem a mim. Não vai buscar água por aí. Não vai correr atrás de poço. Não vai correr atrás de fonte. Se alguém tem sede, vem a mim. Essa é a vantagem de ser ovelha. Poder dizer como Davi, o Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas, ele me leva, e lá eu descanso nele, e ele me sacia, e ele me alimenta, e ele provê as minhas necessidades. Amados, se você crê em Deus como cria Paulo, como creio eu, se você tiver um Deus assim, você jamais viverá desesperado, você estará sempre saciado, você jamais viverá sem paz e cansado, você estará sempre descansando,
nas águas de descanso que o Senhor diariamente tem dado a você. Volta lá no Salmo 23, vamos ler o versículo número 3. Davi diz assim: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Aqui ele já está falando de bem-estar, queridos, de saúde espiritual. Refrigera-me a alma. Na alma residem os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos sentimentos. A alma desassossegada é uma das razões maiores até de infelicidade, irmãos. Uma alma desassossegada é motivo de tristeza, é motivo de agonia, é causa de depressão. Tudo isso é um problema da alma e que certamente se reflete no espírito. A alma abatida também acaba abatendo o espírito, irmãos. E esse é o grande problema, mas ele diz, esse pastor, ele refrigera a minha alma. Ele traz algo novo, um frescor para a minha alma. Para você que se sente abatido, para você que se sente desassossegado, com a alma em tormento, com os pensamentos a mil, com as emoções conturbadas, ele diz, ele traz refrigério. Ele traz repouso para a tua alma, refrigera-me, e além disso te guia pelo caminho da justiça, por amor do seu nome. Refrigera a alma, trazendo um bem-estar interior para você. Veja o que diz o Salmo 131, Salmo número 131, a palavra do Senhor diz no versículo 1 e no versículo número 2, Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como esta criança é minha alma para contigo. Porque calou e sossegou. Olha, o pastor não está cuidando de mim, ele não está me levando a águas de descanso, ele não tem refrigerado a minha alma, então eu preciso fazer calar e sossegar essa alma, sossegar meus pensamentos, sossegar minhas emoções, entregar a este pastor que tem alimentado e cuidado de mim. Isso é paz interior, isso é descanso no espírito, irmãos. Isso é bem-estar e saúde mental. Nosso pastor não veio apenas te dar provisão física, te dar o pão apenas de cada dia, mas ele veio te dar bem-estar também mental, saúde espiritual. Amados, a gente pode até não ter saúde física. Todos nós podemos passar por uma enfermidade. Mas a paz interior e a saúde emocional nós não podemos perder. Porque quem nos faz isso é o pastor da nossa vida, que refrigera a nossa alma. Mas depende um pouco de mim. Ele quer fazer. O pastor quer cuidar da ovelha. O pastor quer levá-la para as águas de descanso. O pastor quer colocá-la em pastos verdejantes. Quer refrigerar, mas ela quer fugir. Ela quer ir para longe dele, ela não quer mais ouvir sua palavra, ela não quer mais estar perto dele, ela não quer mais estar com as outras ovelhas. Então, desassossegada fica a alma, inquieta fica a emoção, em frangalhos fica o coração. Você veja como uma coisa depende da outra, irmãos. Tudo, uma coisa está relacionada à outra. É lindo o Salmo 23, suas palavras são maravilhosas, mas a aplicação depende de eu ser filho, depende de eu ter o relacionamento, depende de eu ser ovelha, de eu estar inserido na igreja, depende desse contexto, irmãos. Não é algo apenas para ser invocado como uma palavra mágica, mas é real o que está sendo dito. Em Jesus, refrigério para a sua alma, descanso para o seu coração, descanso para as suas emoções são oferecidas pelo Senhor.
Ainda no verso 3 é dito também que ele te guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Guiados somos nós por Cristo. Direção para a vida é o que as pessoas mais desejam. Amados, hoje existem pessoas em crise porque não sabem o que vão fazer das suas vidas. Então não tem gente assim. Que não tem aqui, pelo amor de Deus, né? Pior de tudo é isso. Você está na igreja, não sei o que eu faço da minha vida. Ah, meu Deus, não sei o que eu faço, vou me matar. Só falta essa, né? Mas existem milhares de pessoas que não sabem o que fazem das suas vidas, que não têm direção, que, como eu disse aqui no início, sobrevivem, não vivem. Mas o Senhor, o meu pastor, dá direção. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Eu quero andar na retidão, eu quero andar na justiça. E quem me guia? É o Senhor. Ele é o pastor. A ovelha não sabe para onde vai quando ela está em cativeiro. Ela não sabe o que faz. Ela precisa de alguém que a guie, que a conduza, que mostre o caminho. Ela tem a tendência de escapar, de fugir, mas ele guia, ele mostra o caminho, um caminho que ele tem para nós. E o caminho de Deus é o melhor para mim. Amém? Quantas vezes você tentou andar pelos seus próprios caminhos e você fracassou? Quantas vezes você tentou andar com as suas próprias pernas e fracassou? Qualquer ovelha que tentar fugir do aprisco, ela fracassará. Uma ovelha não sobrevive longe do aprisco, longe do seu pastor. Ela não está preparada para esse mundo. Então ela precisa que ele a guie. O grande problema é quando a ovelha pensa, eu acho que eu sei andar. Pronto, aí já era, morreu a ovelha. Quando ela pensa assim, eu acho que eu sei o que eu faço da minha vida. Pronto, já era essa ovelha. E é isso que tem levado muitos, queridos, até no meio da igreja, porque a pessoa acha que ela sabe o que fazer. Mas não é assim que funciona. Leia comigo o Salmo 32, verso 8. No Salmo 32, versículo número 8, também nos é dito algo a respeito. Salmo 32, verso 8 diz: Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Deus nos dá direção, nos dá instrução. Então aguarde a instrução de Deus para você agir. Aguarde a direção do Senhor para você ir para onde Ele está mandando. Não faça nada sem a direção de Deus. É óbvio que está escrito aqui. Voltando lá no Salmo 23, continua o texto dizendo no verso 4: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Do que fala esse versículo, irmãos? Eu posso andar pelo vale da sombra da morte, eu posso passar por problema, por dificuldade, eu posso descer até um abismo, mas ele diz que não temerei mal. Por quê? Eu estou no abismo, eu estou no vale, mas tem alguém comigo. O Senhor está comigo. Por quê? Ovelha não anda sozinha. Eu disse a você, a ovelha não sabe andar sozinha, a ovelha não sabe se virar. Se a ovelha tivesse se desgarrado e fosse sozinha para o vale da sombra da morte, lá morreria. Mas ele diz, não, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temo, porque eu sei que o Senhor está comigo. Eu sei que o pastor está ali me conduzindo. Então, onde eu olho em volta, não vejo nada, vejo tudo ruim, mas ao meu lado eu sinto o pastor comigo. E ele diz aqui algo importantíssimo, ele diz assim, olha, o teu bordão, o teu cajado me consolam. Por que o pastor usa aquele bordão, aquele cajado? É para bater na ovelha, né? Sentar-lhe a boa. Não é bem assim, né, irmãos? Não é bem assim. Mas aquilo traz direção. É aquele toquezinho que ele dá do lado, que mostra o caminho, né? A ovelha está, né? A ovelha é um bichinho meio, vai embora. Aí ele pum, 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 assim para lá, né? Voltar, né? Mas aquilo é um sinal de segurança. Ela, quando sente aquilo, ela sente um limite. Ela sente que aquela varinha batendo ali nela a limita, mas é um limite bom, porque ela sente também que é sinal que aquele que a alimenta está ali do lado. Ela sente segurança quando ela sente aquela varinha
encostando nela. Ela sente segurança, porque ela sabe que tem alguém ali do lado dela. O dia que ela não sentir mais aquela varinha, ela vai dizer, agora eu estou roubada. Agora eu estou perdida. Ah, como era bom aquela varinha. Não é assim que alguns de vocês talvez tenham se sentido quando papai e mamãe morreu? Quando não tinha mais aquela varinha para dar uma orientação para você? Aquele chinelinho, aquele fio de ferro, para os mais antigos, né? Talvez você não sinta mais o fio de ferro, mas você deve sentir um vazio, porque não tem mais alguém que estava cuidando de você, dirigindo você, se importando com você, se importando com a tua vida, mesmo que mostrasse isso através de umas boas tapas que você merecia. Não é? E assim mesmo, queridos, diz a palavra do Senhor. Abra comigo Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, versículo número 6. Veja o que eu estou dizendo a você, está na Bíblia, irmãos. Hebreus capítulo 12, versículo 6, diz assim: porque o Senhor faz o quê? Corrige a quem? A quem ama, e açoita a todo filho a quem recebe. Corrige, a gente gosta. Não, o Senhor está me corrigindo. Não é assim, filhinho, não é assim, não, volta. O Senhor está me corrigindo. Ah, beleza, mas o versículo não parou aí. O versículo diz também que ele açoita. Você já levou um açoite? É o açoite que levou Jesus nas costas, né? Normalmente botava até uns ossinhos na ponta do açoite para lanhar mesmo. E a Bíblia está dizendo que Deus açoita a todo filho a quem recebe. Por que Deus recebe filhos? Porque Ele não tem filhos. O unigênito de Deus é Jesus. Os outros são adotados. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Todos nós somos adotados por Deus. Fomos recebidos por Deus. Mas Ele açoita a quem Ele recebe. Por quê? Porque Ele ama. Ele ama a ponto de corrigir, a ponto de açoitar, a ponto de nos fazer voltar para o caminho. Então a vara e o cajado, o bordão, como diz Davi no Salmo 23, são uma convicção da presença e do cuidado de Deus ao nos conduzir no caminho, ao nos disciplinar quando nós erramos. Veja o que diz João capítulo 10, mais uma vez, João capítulo 10 tem tudo a ver com o Salmo 23. João capítulo 10, versículo 27 e versículo 28. Diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão, ninguém as arrebatará das minhas mãos. Segurança e proteção. Aí ele está com um cajado, ele está com um bordão, está disciplinando, mas também está protegendo. Porque o mesmo cajado que serve para me conduzir, serve para bater no lobo também. É ou não é, irmão? O pastor está lá com o cajado conduzindo, mas se o lobo vier, ele dá no lobo também com o cajado. Dá ou não dá? Ele protege as ovelhas. Ele deu a vida pelas ovelhas. E ele diz, as minhas ovelhas, não há ninguém que vá tirá-las das minhas mãos. Aí o diabo, nem o diabo. E os anjos, nem os anjos. Nem a morte, nem o porvir. Nada vai me separar do amor de Deus que está em Cristo. Porque eu estou nas mãos dele. E Ele não permite que ninguém me tire de lá. Mas quando eu estou no vale da sombra da morte, eu estou com Ele, eu sinto o seu cajado me batendo, eu sinto que Ele está ainda com o seu cajado me protegendo, e eu sinto que eu ainda estou nas suas mãos, mesmo quando eu estou no vale da sombra da morte, mesmo quando a tristeza vem, mesmo quando a dor chega, mesmo quando tenta vir o desespero, eu estou ainda sendo guardado pelo bom pastor, que me tem em suas mãos e promete que ninguém vai conseguir me tirar da proteção das suas mãos. Davi estava vendo isso, queridos, na sua vida, já pré-conhecendo a Jesus Cristo. Volta em 23, Salmo, e leia o versículo 5. Diz, prepara-me uma mesa
na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Essa é uma parte que muitos gostam. O Senhor também, Ele traz para nós força e poder. É o que está determinado aqui no versículo 5. Prepara-nos uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, meu cálice transborda. Veja a força que vem desta unção de Deus sobre a minha vida. Você que é filho e que é ovelha, o é porque Deus te ungiu, porque o Senhor te selou com o Espírito Santo da promessa, o penhor da tua herança. Você foi ungido pelo Senhor. Não há um crente verdadeiro que não tenha sido ungido. Se você foi ungido, o que a Bíblia diz para nós? Não pode haver acusação contra os eleitos de Deus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. O que os inimigos tentam fazer contigo o tempo todo? Te condenar. Os inimigos tentam fazer o tempo todo? Te derrubar, te destituir da tua posição. O que Satanás tenta fazer contigo o tempo todo, como ele tentou com Jesus? Questionar a tua filiação. Satanás volta-se para Jesus e diz: se és filho de Deus, manda estas pedras se transformarem em pães. Salta aqui do pináculo do templo, faz isso e aquilo, se és filho de Deus. Ele sempre vai questionar a tua filiação, a tua posição, ainda mais se você estiver sofrendo, estiver no vale da sombra da morte. Mas a unção do Senhor sobre nós é o poder de Deus sobre a nossa vida. Por mais que o inimigo tente desqualificar, derrubar, primeiro, ninguém me tira das mãos do Senhor. E segundo, Ele coloca para mim uma mesa na presença dos meus adversários. É para deixar eles com raiva mesmo, sabe? Deus me honra diante daqueles que querem me derrubar. E quanto mais alguém me quer derrubar, mais eu sou honrado na frente deles. E mais o bicho fica indignado. É ou não é, irmãos? Mas é assim que funciona. Com todo crente verdadeiro, eu jamais vi um crente verdadeiro ser envergonhado, irmãos. Porque o Senhor o guarda, o Senhor o protege, o Senhor é o pastor. Por mais que os inimigos tentem, ele diz: o Senhor prepara uma mesa para mim. Olha que honra o Senhor me alimentando, o Senhor me preparando um banquete diante dos meus inimigos, diante daqueles que querem me desqualificar, querem dizer que eu não sou filho de Deus, querem dizer que eu não valho nada, e o Senhor na frente deles me honrando, por causa da unção que está sobre a nossa vida. Como diz Davi aqui: unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Estou ungido, sou ungido do Senhor. Então, embora os inimigos queiram me derrubar, eu prevalecerei sobre eles. Você crê nisso, irmão? Isso é para você. Tem algum filho de Deus aqui essa manhã? Tem ovelha de Jesus? É para você essa palavra. Por isso eu disse: você tem que crer no mesmo Deus que eu creio, no mesmo Deus de Paulo. Tem que ser ovelha e tem que confiar que você tem um pastor que cuida de você. Mas olha o que ele diz: ao ungir a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. João 10,10 diz o quê? O ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Do seu interior jorrarão rios de água viva, abundância, aquilo que jorra de nós, aquilo que transborda em nossa vida. Como ensinou Jesus: dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Transborda de nós a nossa vida, transborda de nós a nossa condição de filhos, de ungidos do Senhor. Isso é o que precisa se cumprir na vida de cada um. Pela mão do Senhor sobre nós, pela unção dele sobre a nossa vida, temos que transbordar, queridos. Esta é a vida abundante. Isso não é riqueza, isso não é prosperidade no sentido que as pessoas ensinam. Isso é ser transbordante em qualquer posição, em qualquer situação. Aprendi a viver contente, como dizia Paulo, em toda e qualquer circunstância. Sei ter fartura e sei passar fome, mas em todo o tempo estou transbordando.
Em todo tempo estou transbordando, em todo tempo estou tendo uma vida abundante na presença de Deus. Davi falou sobre isso. E termina o Salmo 23, no versículo 6, dizendo: bondade e misericórdia certamente me seguirão. Quantos dias, irmãos? Todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor. Quanto tempo, irmãos? Para todos sempre. Isso aqui é maravilhoso, né? Ele está falando de intimidade, de comunhão. Bondade e misericórdia são características de Deus. E ele diz: elas sempre estarão comigo todos os dias, porque eu terei comunhão com Deus. Quando você tem comunhão com Deus, os atributos comunicáveis de Deus passam para você. Você entende isso? Você não vai se tornar um semideus. Você não vai ser um Hadouken, não. Você não vai ter isso, tá? Você não vai se tornar um semideus, porque os atributos incomunicáveis de Deus não serão comunicados a você. Então não vem com essa, não, isso é balela, tá? Agora, os atributos comunicáveis de Deus, quando você tem comunhão com Ele, você os reflete. Deus é bom? É bom, então você tem que ser uma pessoa boa. Deus é amor? É amor, então você tem que ser uma pessoa amável, amorosa. Você é cheio do Espírito Santo? Você tem que ter paciência, bondade, longanimidade, benignidade, domínio próprio, mansidão. Você tem que ter os frutos do Espírito na sua vida. É consequência natural. Você tem comunhão com Deus? Então, vai pegar em você as coisas de Deus. Agora, do mesma forma, por outro lado, você tem comunhão com as pessoas ruins, você vai ser ruim. Diga-me com quem andas e te direi quem és. Isso é bíblico, embora não seja essa frase que está na Bíblia, está na Bíblia escrito que as más companhias corrompem os bons costumes, irmãos. Então, com quem você anda, isso influencia na sua vida. Se você anda com Deus, bondade e misericórdia vão te seguir para sempre. Porque Deus é misericordioso. Eu não consigo entender uma pessoa de Deus que é rancorosa, que é cheia de mágoa no coração, que é cheia de desejo de vingança, quer ver os outros se dar mal, quer ver os outros se perder, quer ver destruição, quer ver isso, quer aquilo. Vai se converter, pelo amor de Deus. Você não é filho de Deus, não. Você é filho do capeta. A Bíblia fala bem claro isso. Ou é filho de Deus ou é filho do capeta. Não tem filho do nada. Existe filho do nada? Não. É filho de Deus ou do capeta. Então não dá para ter isso na nossa vida. Se eu sou de Deus, se eu sou de Deus, eu ando com Deus. Se eu ando com Deus, eu recebo os seus atributos. Bondade, misericórdia, certamente é onde me seguir. Quanto tempo? Todos os dias. Esse todos os dias é para implicar com a gente mesmo, sabe? Você não tem direito de ter um dia ruinzinho assim. Não, hoje eu não estou afim de ser bom. Hoje eu não estou afim de ser misericordioso. Hoje eu estou para me vingar. Não, você não tem esse direito. É todos os dias da tua vida. Amém, irmãos? Você falou amém, hein? Falou amém mesmo? Olha aí o problema que você arrumou para você. Você falou amém. É todo dia. Não tem direito de cair da graça de vez em quando. Não tem direito de descer da cruz de vez em quando. Isso tem que ser uma constante, porque a nossa comunhão também tem que ser constante. Lembra da varinha do teu lado? Até no vale da sombra da morte, está ali contigo. Em todo tempo está contigo. A gente que às vezes não percebe, e aí sai da graça, né? Caminha por caminhos tortuosos, sem perceber a presença do Senhor conosco. Sofremos consequências sobre a nossa vida. Habitar na casa do Senhor para todo sempre. Veja o que ele está dizendo. Habitar, comunhão, intimidade. Não apenas passear ou visitar o Senhor. Habitar com Ele. É uma comunhão para sempre. Não é uma comunhão quando tem culto. Não, hoje tem culto, estou em comunhão com Deus. Amanhã sou o diabo em pessoa. Não tem como. Não tem, irmãos. Por isso, figuradamente, é o que está escrito aqui. Você mora aqui na casa de Deus? Não, só eu, né? Você não mora aqui. Você não mora aqui. Mas o sentido não é literal, é figurado. Então, no sentido figurado, você tanto é a habitação de Deus, quanto você mora na casa de Deus. Habitarei na casa do Senhor para todo sempre. É esse o projeto para a sua vida. Não ter Deus de vez em quando. Não ter momentos de comunhão, mas viver na comunhão.
Para isso, sim, o primeiro versículo se aplica. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O problema de muitos de nós é que a gente quer, quando faltar, recorrer ao versículo. Quando faltava, Senhor, está escrito lá, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Por que está faltando, Senhor? Porque você não tem comunhão, você não vive na casa do Senhor, você não habita, você não é bom, você não tem misericórdia, tu é uma peste, e agora quer que nada te falte? Vai faltar tudo para você, meu irmão. Tem jeito. Não tem jeito. Mas o que ele está falando é de intimidade e comunhão. Davi, quando termina o Salmo, termina com essa promessa e certeza. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Eu viverei todos os dias na presença de Deus. Eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. A casa do Senhor hoje, amados, além de nós, templo do Senhor, está aqui a igreja do Senhor, aonde você precisa aprender a gostar de habitar, aprender a gostar de estar, não de vez em quando, não só quando a coisa aperta, não quando está fazendo campanha ou propósito, não quando quer alguma coisa, mas porque Ele é o teu pastor e nada te falta, porque você vive na comunhão dele e das demais ovelhas das quais Ele cuida. Veja, você é ovelha, mas ovelha não anda sozinha, ovelha só anda em rebanho, irmãos. Não tem ovelha fora do rebanho. Ovelha fora do rebanho é desgarrada. E vai morrer. Ela não sabe se cuidar sozinha, certamente morrerá. Então Jesus está dizendo para você essa manhã: eu sou o teu pastor. Nada vai faltar para você. Eu vou levar você para passear em lugares maravilhosos. Pastos verdejantes, águas de descanso. E se no caminho da tua vida você passar por uma dificuldade, por um vale da sombra da morte, não precisa ter medo. Você vai sentir o meu cajado do teu lado, dando aquela pancadinha para você saber, olha, estou aqui contigo. E se vier o lobo, eu cuido dele. Nada vai tirar você da minha mão nem da minha presença. Então, entenda que você é um ungido meu. E como ungido, mesmo que os inimigos tentem te derrubar, eu vou honrar você na frente deles. E você vai viver na minha presença, não só os domingos. Você vai viver na minha presença todos os dias da tua vida. Você vai estar na minha casa não só nos dias de culto, mas você será a minha habitação em todo momento. O Salmo 23 é para você, que entende dessa forma. Amém? Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Louvado seja o Senhor. Vamos louvar a esse que cuida de nós e que morreu por nós. É para Ele o nosso culto, é para Ele a nossa celebração. E Ele tem investido e cuidado de cada um de nós, a cada momento da nossa vida. Vamos fazer uma oração, irmãos? Pai amado, eu quero te agradecer pela ministração da Tua palavra, pela ciência que o Senhor nos deu da nossa condição de ovelhas cuidadas pelo bom pastor, que além de cuidar, deu a vida por nós. Pai amado, eu te peço que cada filho teu nesse lugar tenha essa consciência de verdade, Senhor. Entenda que tu és o pastor da nossa vida, que supre as nossas necessidades, que cuida de nós em todos os sentidos, até quando as coisas vão mal, até quando estamos no vale da sombra da morte. Mas o Senhor não nos abandona, Pai. Fala aos teus filhos essa manhã, dá uma consciência de fé, para que eles entendam a razão de estar aqui, Pai, que seja uma razão santa, que seja uma razão não contaminada por interesses, Senhor, mas que seja uma motivada por gratidão. Gratidão de saber que o Senhor está conosco e é o nosso pastor, e por isso nada vai nos faltar. Abençoa o teu povo em nome de Jesus. Amém. Você vai receber agora a ceia do Senhor. Pensa naquilo que o pastor fez por você a tal ponto de morrer pela sua vida. Vamos louvar.
O grande El Shaddai, Todo-Poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da Paz. Yeshua, Mashiach, Deus Emanuel. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo. O nome sobre todos pelo qual existo. Sirei, Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há. Deus da Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. De segredo e até minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, tudo governa. Minha justiça é Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, tudo governa. Creio, Senhor. Eu creio que o Senhor governa todas as coisas. Não há nada que aconteça sem o controle de Deus. Deus governa. Deus está reinando, irmãos. Essa é outra diferença em quem realmente crê em Deus e quem finge que crê ou crê num Deus diferente. O nosso Deus, Ele é todo poderoso. Ele governa todas as coisas. As coisas não estão abandonadas ao próprio rumo, ao próprio curso dos acontecimentos. Assim também a nossa vida. Você não está abandonado, você é cuidado pelo Senhor. E o Senhor cuidou tanto de nós, que para resolver o maior problema da nossa vida, que era o pecado, Ele se deu por nós. Ele morreu no nosso lugar. O salário do pecado é a morte. Então alguém precisava morrer. Nenhum pecado pode ser simplesmente esquecido. Há consequência para os atos. E a consequência é a morte. Mas ao morrer na cruz, Jesus substituiu a nossa vida. Tomou o nosso lugar, levou a punição que seria a nossa. Por isso ele disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Ele não apenas cuidou, mas ele deu a vida. Ele deu a própria vida por nós, para que nós tenhamos vida. E a vida que temos foi porque antes Ele nos deu. E é isso que nós vamos celebrar ao participarmos da ceia. Nós celebramos essa vida. A morte é celebrada. Como diz o apóstolo Paulo, celebrai a morte do Senhor até que Ele venha. Parece estranho celebrar a morte? Sim, porque a morte trouxe vida. Foi a morte dele que trouxe vida para nós. Essa é a razão da celebração. Lembrar, em memória de Cristo, o que Ele fez por nós. Senhor, nós erguemos o nosso pão diante do Senhor agora, para pedir que o Senhor venha trazer entendimento a cada um de nós, ao participarmos desse momento. Que haja entendimento daquilo que o Senhor fez por nós, Pai. Do sacrifício, da substituição. O Senhor pagou o preço que era nós que devíamos que pagar, Senhor. E agora estamos aqui para lembrar disso e te agradecer. Agradecer pelo pão que partimos, pelo que ele representa, o teu corpo que sofreu, que também foi partido por nós, Senhor.
Nós agradecemos por tudo, meu Deus, e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Celebremos. Este é o cálice da nova aliança, aliança feita através do sangue de Jesus, o símbolo do derramamento de sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, diz a Bíblia. Cumpriu-se a lei do Senhor, o sangue foi derramado e nós fomos purificados, fomos aceitos pela oferta que foi entregue em nosso favor. E a oferta foi Jesus. Pai querido, não deixa que a gente ignore este sangue. Não deixe que a gente diminua o valor do que o Senhor fez por nós. O perdão dos nossos pecados. Perdoa, Pai, as nossas falhas. Perdoa os pecados do dia a dia. Os erros que porventura por acidente ainda cometamos, Senhor. Tem misericórdia de nós, meu Deus. Lava-nos a cada dia com teu sangue, nos dá unidade na igreja. Que esta aliança simbolizada pelo sangue seja realizada em nossas vidas. Aliança uns com os outros na igreja do Senhor. Faz isso, Pai. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Participemos todos. Louvamos ao Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo cuidado. O guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo. O nome sobre todos pelo qual existo. Senhor. Obrigado, pastor. Glória a Deus. É bom, irmãos. É bom saber que alguém cuida de nós. Amém? Você não está sozinho. Há alguém do teu lado, mesmo no vale da sombra da morte. Louvado seja o Senhor.